Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre a parábola do trigo e do joio. Esse tema foi sugerido pelo nosso irmão Fábio, que está o nome dele aí nos comentários, né? É um tema muito interessante, então eu resolvi falar nesse vídeo somente desta parábola, porque ela é muito interessante, tem muitos detalhes. Não que os outros temas não sejam interessantes, mas ela é muito rica em detalhes que a gente precisa entender eles bem. Essa parábola ela está relatada em Mateus 13, a partir do versículo 24, e no mesmo capítulo, Jesus ele explica o significado da parábola. Os discípulos vão pedir o significado da parábola porque não entenderam. Então a gente vai começar do versículo 36, porque os irmãos já conhecem o significado, na verdade, a história, a parábola em si, mas o que querem saber é exatamente a explicação, assim como o irmão Fábio. Então, a partir do versículo 36, Jesus ele explica sobre a parábola. Então, diz assim: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. É bom que a gente entenda, em primeiro momento, o seguinte: o que é uma parábola? Jesus utilizava muita parábola em seus ensinamentos. A parábola ela é uma ilustração, onde Jesus usava elementos da terra, a agricultura, o pastor, as ovelhas, a dracma. Ele usava elementos do cotidiano das pessoas para explicar sobre princípios eternos, sobre o paraíso, sobre salvação, sobre condenação. Jesus utilizava esses princípios, essas ilustrações para explicar sobre assuntos da fé. Então, no versículo 37 diz: E ele respondendo disse-lhes: O que semeia boa semente é o filho do homem. Jesus está dizendo: sou eu que semeio a boa semente. E o filho do homem, esse termo indica a humanidade de Jesus. Ele indica que ser 100% homem e 100% Deus. Então, esse termo é bom que você grave na sua mente. É um termo aonde, quando aparece na Bíblia, mostra a humanidade de Jesus, assim como tem outros pontos que mostra a divindade de Jesus. No versículo 38, continua: O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. É bom que a gente entenda que Jesus, ele planta, ele ajuda no crescimento, ele tem as suas sementes, ele tem filhos verdadeiros, íntegros, na verdade, sinceros, que leem a Bíblia, vivem o que a Bíblia diz. Porém, não só Jesus ele lança semente, mas o inimigo também. Uma parábola antes dessa é a parábola do semeador, aonde o semeador sai a semear. Porém, nessa parábola só diz da boa semente. E na parábola do trigo e do joio diz de duas sementes, aonde há dois semeadores. Jesus e o inimigo, que é tratado aqui como Satanás. Jesus, ele tem os seus filhos sinceros, mas Satanás também lança os filhos da desobediência, ele lança suas sementes para criar desordem, desobediência, rebelião entre os sinceros. Então, há esses dois pontos aqui que Jesus já começa a tratar. E o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno, que fazem o que o maligno ensina. Versículo 39. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai, que tem ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E é bom que a gente entenda que aqui Jesus trata de realidades do grande dia. Ele disse que só vai ser possível tirar o joio do trigo quando chegar a ceifa. Isso indica a vinda
do Senhor Jesus. Em Mateus 25, ele diz que separa os cabritos das ovelhas, aonde há os sinceros e há os ímpios. E na história relatada dessa parábola, os agricultores queriam já separar o trigo do joio, separar o joio do trigo, porém, na fase de crescimento ainda, eles são muito parecidos, entende? Eles são praticamente idênticos. E nós, aqui, diante dessa parábola, é ensinado que nós não podemos julgar como Deus, condenar pessoas, dizer, esse daqui vai ser salvo e esse daqui não vai ser salvo. Porque é uma semelhança muito grande. E como é dito em Samuel, 1 Samuel 16, só Deus conhece o coração. Ele sabe quem é sincero e quem não é sincero. O joio aqui é tratado como aquelas pessoas que pode até dar um culto, mas é um culto formal, é um culto no qual pode ter uma ação de glória ao Senhor, mas que não seja sincera, assim como Israel muitas das vezes fazia. Porém, Israel caía, mas se levantava. O joio, ele sempre permanece caído, mas quer apresentar uma imagem que ele está bem restaurado, está bem definido, está bem equipado, está bem firme na fé. E o joio, ele na verdade é uma praga que nasce no campo, em meio à plantação de trigo, onde ele tem substâncias tóxicas, sabe? Que se um ser humano comer, tomar do produto do joio, aonde tem essas substâncias venenosas, ele pode morrer. Então aqui o joio é tratado como pessoas rebeldes, pessoas que vêm para, sabe, desorganizar a nossa mente na fé, pessoas que vêm para destruir a nossa fé, pessoas que vêm para dar auxílios errados. E o Senhor diz que somente quando for no grande dia vai ter a separação dessas pessoas, aonde ele vai separar e vai lançar no fogo, sabe? Vão ser queimadas. O fogo tratado na Bíblia sempre trata de condenação, aonde é um fogo que vem para queimar, um fogo que vem para destruir. E aqui eles vão ser queimados no grande dia. Todos aqueles que não estão andando conforme a verdade de Deus vão ser queimados, enquanto o trigo vai ser preservado, porque o trigo ele produz pão, o trigo ele produz, sabe, alimento, ele é sustentabilidade para outras pessoas, enquanto o joio na realidade ele mata as pessoas com suas substâncias tóxicas. É isso que é dito aqui por Jesus, e a gente precisa saber com quem a gente está lidando, o tipo de amizade que a gente está tendo, porque tem pessoas que realmente não vêm para somar na nossa vida, mas vêm para nos destruir, e assim como são rebeldes, querem que a gente também seja. E outro ponto interessante é que na fase de amadurecimento fica evidente a diferença do trigo para com o joio. Essa diferença é que o trigo se encurva, mas o joio ele permanece reto. O joio permanece na soberba, reto, sem se encurvar. O trigo, ele se encurva. Quanto mais fruto ele dá, mais ele se encurva diante de Deus. Conforme aqui o simbolismo, uma pessoa, quanto mais cresce em Deus, mais se encurva, onde não tem soberba, enquanto o joio é totalmente o contrário. Espero que você, irmão Fábio, tenha compreendido um pouco sobre essa mensagem e medita nas outras parábolas. E vocês que colocaram aí os temas sugeridos para que eu falasse nos vídeos que eu fosse gravar, eu vou falar, tá bom? Mas eu queria tratar principalmente desse tema agora, porque é um tema muito interessante também. Então, até o próximo vídeo, onde eu irei tratar sobre temas que têm assuntos quentes aí também, sugerido pelos irmãos, e que Deus nos dê graça para tratar sobre esses temas. Amém?